E aí, galera, a gente está começando mais uma Física no Papo aqui. Meu nome é João Henrique, eu sou aluno da Unesp. Graças a Deus, ano que vem eu formo. E hoje eu tenho convidados especiais aqui na Escola Pio Décimo, que a gente está fazendo um trabalho fenomenal. Eu vou começar com o nosso amigo alemão aqui se apresentando. Eu sou o Luiz, mais conhecido como alemão aqui na escola, e hoje a gente vai falar de física e eu sou do primeiro A. Eu sou a Melissa, também sou do primeiro A. E como o alemão disse, a gente vai falar sobre física. Bem, meu nome é Vinícius e eu também sou do primeiro A. E como aqui já falou, né, é física. Bom, meu nome é Carlos, eu faço física também. Não vou me formar no que vem, mas estou tentando, né? A gente vai falar de física, a física do dia a dia, a física por trás das coisas simples do dia a dia. E vamos tentar aqui desvendar junto. Fechou? E agora eu tenho uma pergunta muito interessante. Meu pai uma vez me falou que soldados às vezes não podem marchar em ponte. Eu queria saber por que isso acontece. Ó, é muito fácil de entender isso. Você pode estar imaginando que cada objeto emite uma frequência natural de onda. E se os soldados marcharem na mesma frequência que a ponte está emitindo, vai haver uma ressonância entre a marcha dos soldados e a ponte, que pode gerar um dano à estrutura total da ponte, que pode fazer ela colapsar. E isso é um problema, né? Então, Vinícius, mano, eu moro na praia, né, mano? E é comum, às vezes, a gente tá vendo uma nuvem assim e ela desaparecer com o sol ou desaparecer com a lua. Algumas nuvens aparecem, outras não. Eu queria entender por que algumas fazem a luz sumir, outras não. Então, sim, depende muito da nuvem, só que praticamente depende da quantidade de água. Vamos supor, a água está espalhada lá, e a luz consegue passar mais. Essas nuvens claras que a gente vê no dia a dia são as que praticamente não tem partículas de água suficiente para deixar ela escura. Pelo contrário, a luz escura é porque as partículas de água estão mais compactas, ou seja, tem a maior dificuldade da luz do sol passar. Pô, você é bom em física mesmo, hein? Olha a pressão. Sim, é que eu tô pensando na praia. Sabe cozinhar? E relacionando aqui uma coisa que o meu parceiro Carlos relacionou aqui, que eu fiquei muito pensativo. Por que que quando a gente está usando a panela de pressão para cozinhar, ela cozinha mais rápido? Às vezes eu fico, caraca, eu demoro quase 2 horas para cozinhar na panela normal, boto na panela de pressão, dá 40 minutos e já está pronto. Nossa, é verdade isso aí. Quando você coloca uma panela, fica diferente. Por quê? Você sabe explicar pra gente? Bom, eu sei explicar. É porque quando a gente cozinha numa panela aberta, ela só consegue atingir um ATM. A ATM é unidade de medida de pressão atmosférica. E quando a gente está cozinhando numa panela sem aberta, a gente consegue só atingir 100 graus Celsius de ebulição. Mas quando a gente está usando uma panela de pressão, a panela de pressão ela dificulta a vaporização do líquido que está dentro dela. Aí o cozimento acelera porque a pressão lá dentro é maior e a gente consegue atingir até 120 graus Celsius. Por isso que acelera o cozimento. E a gente consegue atingir 2 ATMs com a panela de pressão. Mas você já usou na panela de pressão? Já. É mais rápido? É mais rápido. Já testou cozinhar feijão numa panela normal? Nossa. Mas vamos lá. Ó, por exemplo, panela de pressão. Hoje demora 3 minutos para fazer panela normal. Na panela de pressão ia mudar alguma coisa. Ia, porque o miojo ia derreter dentro da panela de pressão. Super quase. Deixa 3 minutinhos na panela de pressão. Ia virar um gororoba. Massinha feita. Sim, exatamente. Bom, como disse antes pra você, né, mano? Negócio, eu fico na praia olhando a lua, assim, às vezes, a nuvem. Falei da nuvem, você até me explicou um pouco, né? Por que a nuvem faz sumir a lua e o sol. Sim. Eu queria saber por que também que eu vejo a lua, ela cabe no meu dedo.
Isso é um papo de ilusão, né? Vamos se dizer. Bem, na verdade, a Lua é do mesmo tamanho. Não muda nada. É do mesmo tamanho. Só que quando a gente pega para olhar no horizonte, é praticamente ilusão. Vamos lá, supondo. Você tá lá na praia, estamos de costume já, né? Não, tô na praia, pá, de boa. Bem, passa um navio lá no fundo. E você compara ele com o seu dedo. Obviamente, o navio é bem maior que o seu dedo. Só que como o seu dedo está mais perto do seu olho, vamos dizer, o navio está mais longe. Então isso cria praticamente uma ilusão no meio do seu cérebro em que acontece isso. Pô, faz sentido, hein, mano? Nunca tinha pensado nisso. Um dia eu estava num museu e vi uma coisa muito bizarra, que o pessoal lá da Índia, eles têm um costume muito estranho de subir em cima de prego, ficar deitado em cima de prego, mas eles não se furam o prego. Eu já me cortei tantas vezes em prego, como que essa galera Pior, consegue, Pô, tem lapiseira, né? ficar em cima desses pregos e ainda não se cortar? Quer dizer, do fenômeno da cama de pregos, né? E É porque quando a gente. O prego, ele tem um ponto de pressão menor. Quando a gente tem só ele e ele atinge a gente, ele consegue furar a gente. Mas quando a gente está deitado na cama de prego, o nosso peso ele distribui e a pressão ela distribui também. Então, basicamente, o nosso peso vai ficar ali em cima, vai distribuir tudo. A pressão, o ponto de pressão do prego não vai conseguir furar a gente. Entendeu? Sentido, hein, mano? Vou deitar numa cama de prego. Confortável. Cuidado. Exatamente, tá ligado? Parar de dormir no papelão. E antes eu falei de lapiseira, né? Pá, lembrei de lápis, que é uma fita que você coloca o lápis no copo, tá ligado? E ele meio que quebra de lado, tá ligado? Sabe explicar essa fita aí? Pô, isso aí é muito legal de perguntar, porque às vezes você vê isso aí no dia a dia e não sabe por que isso acontece. Isso aí acontece porque cada meio tem sua velocidade de propagação da luz diferente. E quando a luz entra em contato com a água, isso forma um fenômeno de refração. E quando essa luz volta para os nossos olhos para a gente enxergar esse objeto de novo, esse objeto vai formar uma ilusão de ótica. E vai parecer que o lápis está quebrado. Essas coisas que acontecem no dia a dia, que a gente não sabe explicar, é muito legal a gente ver por trás, teoricamente, das coisas, que aí a gente vê como que funciona. Porque a gente deitar numa cama de prego a gente não se machuca, ou porque a nuvem parece ser mais escura em dia seco, ou quando tá mais úmido, ou até mesmo nesse do lápis, que ele parece ser quebrado. E é bem diferente essas coisas que a gente não sabe explicar o que Sim. está por trás das coisas. E é por isso que a gente vai indicar aqui para vocês lerem, tem na nossa biblioteca da nossa escola, o livro Física do Dia a Dia, que explica todos esses fenômenos que a gente comentou aqui. Bem, obviamente não tem só esse que nós comentamos aqui. Tem muito mais. Tem exatos. Não sei dizer. Mas tem vários. Eu não sei se vai estar escrito. São aqui. 105 São perguntas 105 e respostas sobre física fora de sala de aula. Tá, né? Tem em casa, tem na cozinha, Em viagens, bichos, transportes. qualquer tipo de física do dia a dia, explicados que você nunca se perguntou, ou já se perguntou, E não sabia a resposta. e agora tem a resposta de modo simples e didático para você. Bom, o Física no Papo foi isso. Essa foi a nossa primeira edição, com a rapaziada aqui do primeiro. E para finalizar, leia um livro. Leia um livro. Vale muito a pena, é divertido, é algo que você vai... Se você quiser apresentar isso nas aulas de vocês, é uma coisa bem legal. É bem dinâmico, tem uma explicação boa, você consegue entender com facilidade. E é isso. Muito obrigado.